Então, agora, vamos convidar Thalita Arantes para falar sobre o Estado do Paraná na era digital, nosso tema governo. A Thalita é graduada em Ciências Econômicas, está cursando pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação. É gestora do Sistema e-Protocolo desde 2016 e atua no desenvolvimento do sistema e no processo de implantação de todas as secretarias do Estado. Eu quero fazer um agradecimento aqui à Thalita, que foi uma parceiraça, né, na parte de divulgação, ampliação da nossa rede, né? Nós íamos fazer, inclusive, o EDOC no auditório do SEAP, mas, enfim, deu muito certo todo o nosso trabalho, né? E tenho que agradecer, porque me aguentou aí esses 3 meses, viu, gente? Obrigada, Thalita. Boa tarde, pessoal. Quem já me conhece está bem acostumado a me ouvir falar, eu falo bastante sobre o protocolo, só que o meu foco sempre nas minhas apresentações são as funcionalidades do sistema. Hoje é um pouco diferente para mim, porque eu vou falar sobre como foi a implantação, quais os objetivos desse projeto, e o nosso foco hoje é o Estado do Paraná na era digital. Quem acompanha a imprensa do Estado nesses últimos anos sabe que o foco da governança no Estado do Paraná é a inovação, é a tecnologia, né? Todos os órgãos buscam sempre enxugar a máquina, né? Tudo que o Godinho falou antes sobre a gente tem poucos funcionários, a gente quer enxugar a máquina, a gente quer tudo, né? E não quer trabalhar muito para conseguir tudo. Ganhar bem também, né? A gente também quer ganhar bem. E funcionário público geralmente sofre algum preconceito, porque nós tivemos aqui praticamente 2 dias de palestras sobre temas do mercado, e a gente vê que a diferença é realmente muito grande, né? A diferença de investimento, diferença de importância da documentação para um e para outro. E também tem aquela expectativa, né? No mercado de trabalho, o funcionário está sempre disposto a buscar mais informações, o funcionário está sempre disposto a aprender outras línguas, né? Inclusive o alemão, qualquer língua. O trabalho de um empresário é focado global, né? Não é um trabalho local, a pessoa as empresas estão buscando investimento para trabalhar não só no Paraná, mas no mundo inteiro. E o nosso trabalho no governo ele é focado no Estado, né? No caso do Estado do Paraná, nós trabalhamos com os 399 municípios, muita documentação. E a SEAP, a Secretaria onde eu trabalho, Secretaria da Administração, é responsável pela documentação, pelo Protocolo Geral do Estado. Então, nós temos um sistema único para todos os órgãos do Executivo que registra, que numera os protocolos. Então, a nossa numeração é a mesma para todos os órgãos, né, um número único. E o e-Protocolo é uma ferramenta que nós começamos a desenvolver a partir de 2017, porque nós consultamos, né? O Estado do Paraná é um Estado evoluído, apesar de ter também problemas. O Estado do Paraná é um Estado que dá bastante prazer de trabalhar, porque compare os estados do Brasil. O Paraná realmente é um lugar bom de viver. Os funcionários, os servidores do Estado do Paraná são maravilhosos. E nós temos também muita capacidade no Estado do Paraná, temos condições de encontrar profissionais das áreas diversas no Paraná. E na SEAP nós tivemos várias sugestões de sistemas de documentos digitais, várias ferramentas que tramitam em diversos órgãos, né, do governo federal. E nós estudamos essas ferramentas e chegamos à conclusão de que, para nós, nosso objetivo, que não era um objetivo
único. A gente não trabalha só com engenharia, a gente não trabalha só com o agronegócio, a gente não trabalha só com o desenvolvimento de sistemas, a gente trabalha com tudo, né? Tudo aquilo que vocês viram que necessita de uma legislação é da gente que sai, né? Se a gente está fazendo bem ou mal, é a gente que está fazendo. Né, a legislação para transporte público, a legislação para segurança pública, a legislação também para contratação de serviços de informática, tudo vai sair da nossa cabeça. Então, a nossa responsabilidade é realmente muito grande. E nós não encontramos uma forma de trabalhar com outras ferramentas que não integrassem com os nossos sistemas. Né? Por isso, nós desenvolvemos o e-protocolo e... aliado à expertise dos nossos servidores, nós trabalhamos, adequamos a ferramenta para aquilo que nós temos as necessidades. Por que uma ferramenta que tramite processos digitais? Porque nós temos cada vez mais trabalho e menos servidores. Nossos servidores estão, a maioria, se aposentando, com a reforma da Previdência para sair, né, muita gente quis aproveitar o momento e já sair do Estado, porque já tinha tempo para se aposentar. Isso reduziu muito o número de servidores que trabalhavam com a gente e a pior parte é que o conhecimento está na cabeça dessas pessoas. Né? Então, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que buscar ferramentas, buscar tecnologia para suprir a lacuna que esses servidores estão deixando. E cada vez mais a gente tem mais trabalho, até porque, conforme foi falado aqui nesses 2 dias, aumenta a tecnologia, digitaliza os processos, ou a transformação digital aumenta a velocidade da informação. Então, o que eu tinha ontem de 100 processos por semana, eu posso ter 1000 processos nessa semana, porque os processos são cadastrados de forma mais rápida e mais fácil. O que deu início a esse projeto foi um decreto de desburocratização. Nesse decreto, a gente foi orientado a facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos. A gente não pode mais cobrar que um cidadão comum vá até um cartório e registre seu documento lá, porque a gente não pode cobrar documentos autenticados, porque o decreto diz que a gente tem que facilitar o trabalho do cidadão. Então, se ele chega numa secretaria e quer protocolar, por exemplo, ele chega no Detran e quer protocolar uma denúncia de um outro órgão, a gente tem que protocolar. Então, todos os órgãos têm que receber o cidadão e dar acesso a ele, a esse número de protocolo, que é o requisito para que ele seja atendido no Estado. Ele tem que ter um número de protocolo e acompanhar esse protocolo para saber se ele vai ser atendido ou não. Com a instituição desse decreto, nós formamos um grupo de trabalho. E, apesar do sistema, a ideia inicial do sistema ter sido em 2017, foi a partir do grupo de trabalho que nós podemos ter o avanço da digitalização dos processos no Estado. Porque a gente se reunia todas as quintas-feiras. Então, com esse grupo de trabalho, nós tivemos toda quinta-feira reuniões focadas em todas as secretarias. E, assim, não era para tratar da saúde da secretaria sede em Curitiba de saúde. Não era para tratar só os processos da sede, era para tratar os processos que tramitavam em todas as cidades do estado do Paraná. Então, o nosso foco não foi atender a nossa necessidade momentânea, mas sim melhorar os processos do estado inteiro. E com o grupo de trabalho, a gente conseguiu fazer treinamentos, tanto presenciais como treinamentos à distância. Inclusive, a gente tem a representante aqui da Secretaria da Educação. A gente fez diversas webconferências para que os núcleos regionais tivessem acesso às informações do protocolo. A gente fez várias orientações para eles. E, além do grupo de trabalho, nós também temos discussões diárias em grupos de WhatsApp, né? O que eu sei, eu posso auxiliar o meu colega e, às vezes,
A SEAP, como gestora do sistema, não tem condições de estar em todos os lugares. E, às vezes, também a gente está sempre em reuniões diárias, sempre resolvendo problemas, porque é isso, para isso que a gente existe, né? Para resolver problemas. Estamos resolvendo vários problemas. Enquanto isso, um servidor pode discutir com o outro a ferramenta e auxiliar um ao outro naquilo que ele tem a sua dificuldade. Nós temos aqui um gráfico extraído do BI do e-protocolo. Nós iniciamos em 2017 com processos de recursos humanos, porque acreditamos que seriam processos mais simples. O fluxo desse processo geralmente é interno, tramita dentro do órgão, vai do setor para o RH e acabou, né? Então era um processo simples para começarmos. Em 2018, com o grupo de trabalho, o conhecimento da ferramenta se expandiu. Quanto mais órgãos sabiam que existia essa ferramenta, mais órgãos aderiram a essa ferramenta. Então, quanto mais as pessoas conhecem, mais elas querem usar. É incrível. Porque realmente facilita muito o trabalho de quem precisa de resultados na área pública. Nós temos 70 mil usuários hoje, mais de 70 mil. Desses 70 mil, 14 mil já são cidadãos, né, pessoas que não são do governo. E temos 170 mil servidores. Então, nem todos os servidores trabalham na área administrativa, mas os que trabalham utilizam o e-protocolo em todas as secretarias, as vinculadas, empresas públicas, né? Temos aqui alguns exemplos, não sei se vocês conhecem, mas temos o Porto de Paranaguá. A APA foi o primeiro órgão a implantar todos os processos de forma digital, e deu muito certo, porque eles trabalham de dia e de noite, e às vezes, né, você ter aquele processo digitalmente disponível é bem mais fácil do que sair procurando o processo em algum outro departamento. Temos o acesso dos serviços sociais autônomos, empresas públicas, as autarquias, como a Agência Agropecuária do Paraná. Temos a Emater, que também tem representantes aqui. Universidades também utilizam o e-protocolo. O Departamento de Trânsito. E o Departamento de Trânsito é um caso assim, bem semelhante ao que foi falado aqui. Porque o Departamento de Trânsito, se você for pensar, você tem uma carteira de motorista digital, certo? Eu tenho muita facilidade nisso. Posso pegar minha carteira aqui no celular e apresentar. Ok, então vamos fazer todos os processos do Detran digitais. Não é bem assim. Vai transferir o carro, do que você precisa? Precisa de um documento físico. Fora os outros documentos que eles exigem que seja físico e que ainda não foi transformado em documento digital, e a legislação deles não é uma legislação estadual. Se fosse estadual, a gente simplesmente mudaria a legislação, mas é federal. Então, a gente vai precisar conversar com o governo federal para transformar todos os documentos de trânsito relativos a trânsito e a motoristas em documentos digitais para conseguir tornar todo o processo digital. Hoje a gente tem essa lacuna, mas eu acredito que não vai demorar muito para que a gente consiga harmonizar todo esse processo. Um órgão importante também que aderiu ao e-protocolo, uma empresa pública, né, que tem aquela questão de privacidade dos dados, né, é uma questão muito importante que a gente também tem trabalhado no sistema, que é a COPEL. Junto com a COPEL a gente tem trabalhado bastante essa questão de programas de compliance, porque não pode ter inconformidade nenhuma entre usuários e servidores, né? Então, com o passar do tempo, a ferramenta tende sempre a melhorar. A ferramenta e-protocolo, ela funciona como uma autoestrada, né? Nós escolhemos a ferramenta com base nos seguintes quesitos. Acesso de usuário. Eu preciso ter relacionamento tanto com usuários servidores quanto com usuários externos, fornecedores, organizações civis, cidadãos. E nós inicialmente trabalhamos para adequar o acesso para o cidadão e estamos trabalhando para adequar os outros acessos. Então, o e-protocolo faz isso.
É claro que para ter esse acesso facilitado, nós tivemos integração com outro sistema do Estado. O sistema que é de Portal de Serviços do Governo. Hoje nós temos o nome dele como PIA, Paraná Inteligência Artificial. A partir do PIA, todo cidadão pode ter acesso ao e-protocolo e todo servidor também pode ter acesso a esses serviços. Cadastro de documentos, nós cadastramos tanto documentos protocolados como não protocolados no e-protocolo. Fazemos encaminhamentos tanto internos quanto externos, né, entre órgãos. Temos a distribuição de processos internos, o arquivamento desse processo, que é com base na tabela de temporalidade do Estado, baseada na tabela do CONARC, e cada órgão também pode ter a sua própria temporalidade. Então, temos lá recursos humanos, que é um assunto meio, todo mundo utiliza a mesma temporalidade para recursos humanos. No entanto, licença ambiental é algo finalístico do IAP. Então, licença ambiental tem uma temporalidade definida pelo IAP. E no final de tudo isso, cumpriu a temporalidade, a gente verifica se aquele documento tem valor histórico ou não, nós fazemos então a eliminação daqueles que a gente não vai utilizar mais. Nessa autoestrada. Por que autoestrada? Porque o e-protocolo, ele simplesmente cadastra e tramita documentos. Se o órgão precisa de algo específico, ele precisa ter os seus sistemas próprios para integrar com o e-protocolo. Então, nós temos lá perfis de acesso. Esses perfis de acesso são integrados. A mesma senha que o servidor tem para o sistema de contratos, ele tem para o e-protocolo. A mesma senha para o sistema de licença ambiental, para RH. Todas as senhas são integradas a partir do acesso. Temos a gestão por processos, né? Eu tenho que fazer consulta de um processo. Eu vou lá em recursos humanos e verifico quais os processos disponíveis por recursos humanos. E conhecendo esses processos, a gente pode verificar que nem todos sabiam o andamento do processo. Cada um fazia apenas a sua parte. Então, nós precisamos trabalhar a gestão por processos para que o servidor pudesse ter a visão do todo, ele pudesse ver que ele recebeu ali na fazenda uma solicitação de isenção de imposto e a gente tenta fazer com que o servidor tenha a visão de que o cidadão precisa dessa resposta no menor tempo possível. É isso que a gente busca, mapeando os processos e melhorando o fluxo desses processos. Restrição de documentos e processos, né? Como eu já falei antes, a gente tem documentos de área de segurança, documentos estratégicos do governo, licitações, informações entre fornecedores que não podem ser passadas por e-mail. Então, o sistema ele tem uma restrição de documentos. Muitos advogados pedem acesso como se ele fosse semelhante ao sistema jurídico. Eu sou advogado, preciso acessar todos os processos. Não é assim que funciona no e-protocolo. No e-protocolo, somente quem tramita o documento tem acesso a ele. Assinaturas podem ser eletrônicas ou digitais. É claro que a gente ainda não entrou em consenso por que a gente tem que ter o token para assinar tudo, porém, nós temos um órgão que fiscaliza o Estado, que se chama Tribunal de Contas, que exige a utilização do certificado digital para assuntos relacionados a despesas. Então, para nós não tem meio termo, tem que ter o token. Se é um órgão ou um servidor que autoriza a realização de despesas, esse órgão ou essa pessoa, esse responsável, precisa utilizar o token. E a segurança da informação, né? Nós trabalhamos com os processos sem permissão de alteração, então a pessoa colocou um documento no processo e depois verificou que era uma receita de bolo. Ah não, eu salvei o arquivo errado, estava trabalhando em casa, salvei o arquivo errado. Você vai cancelar esse documento, mas você não vai alterar o processo, porque todos os documentos são juntados num volume só. E se a pessoa erra aquele documento, ela simplesmente cancela, a gente está apagando esse documento, porém no banco de dados ele vai ficar sempre disponível, porque a gente não quer voltar ao passado, quando a gente fazia uma informação sobre algo importante, e de repente o processo físico voltava, a gente verificava, cadê aquela página que eu analisei, né? Cadê aquele documento que eu fiz a minha análise baseada nele? Não existe mais.
Então, a gente não permite que o servidor vá lá e retire o documento ou altere aquele documento sem antes informar. Essa tela aqui é a tela de consulta de protocolo. Aqui na apresentação não dá para ler as palavrinhas, porque, é claro, são muitas informações, mas eu conto para vocês o que tem aqui. Aqui nós temos o cadastro básico de protocolo, o número único do protocolo, temos a informação do andamento desse protocolo, todos os setores por onde ele passou, temos aqui esses, nós chamamos de ícones, né? Temos vários ícones, aqueles 2 ícones ali significam, um significa o download do processo inteiro, e o outro é só para visualização do processo numa nova aba do navegador. Mais abaixo a gente tem as informações de arquivamento do processo. Se eu arquivei aquele processo, toda vez que alguém, logado ou não no sistema, consultar, vai verificar que esse documento tem uma classificação e vai verificar o ano de eliminação desse documento. Então, se eu pesquisar esse documento após aquele ano de eliminação, vai estar apenas ali a informação de eliminado. Aqui no finalzinho da tela, para quem estiver logado no sistema, nós temos 2 funcionalidades. Uma é de monitorar esse protocolo, cada vez que ele é tramitado de um local para o outro, a pessoa recebe uma notificação por e-mail. E o segundo botãozinho ali é de solicitar acesso. Caso tenha um processo do meu interesse tramitando no Estado, eu clico aqui, solicito o acesso. O responsável pelo processo vai analisar o teu pedido e se você tiver condições de acessar aquele processo, ele libera. Se não, a gente orienta que ele informe a forma mais adequada de solicitar o acesso àquele documento. Já essa tela aqui são os relatórios do BI. Nós temos relatórios em planilhas e em PDFs no sistema, mas eu, preferencialmente, por ser economista, inclusive, infelizmente não fiz gestão de documentos, né? Não fiz gestão da informação, acho super interessante, mas eu gosto de trabalhar com gráficos. Então, para tomar decisões relativas à implantação do sistema ou melhoria das funcionalidades, a gente necessita saber quais são os números. Aqui a gente tem que são 500 mil esse ano de processos digitais, temos os locais por onde os processos tramitam, e aqui em cima a gente tem várias abas, muita informação sobre todos os processos do Estado. É como se a gente tivesse o Estado nas mãos, né? A questão da informação do Estado está aqui no BI. Para conseguir vencer esse desafio de implantação de processos digitais em órgãos públicos, né, nós adotamos as práticas de formar grupo de trabalho. O grupo de trabalho auxilia muito, por quê? Porque são as pessoas que têm acesso a quem conhece o negócio. Por exemplo, eu nunca trabalhei num órgão de licença ambiental. Como é que eu vou saber o que eles precisam no e-protocolo? Então, vai lá o grupo de trabalho, cada um tem sua atribuição, conhece os donos do negócio, né, verifica em que ponto o sistema pode atender a necessidade de cada um. A gente faz a reengenharia do processo primeiro, né, porque o sistema já existe. Não adianta eu ficar modelando o sistema toda hora para cada novo assunto que surgir. Então, é melhor eu adequar o meu processo ao sistema primeiro, e aquilo que eu não consigo adequar, eu venho no e-protocolo e programo a ferramenta, adequando aquilo que o servidor ou que aquele órgão específico tem necessidade. E uma coisa muito importante para nós é que é a integração entre sistemas. Então, o que a gente não conseguiu atender com o grupo de trabalho ou com os treinamentos online ou presenciais, a gente atendeu com a integração entre sistemas. De repente, me liga um delegado lá do interior, porque ele precisa saber de alguma coisa, alguma funcionalidade. Por quê? Porque o sistema de fundo rotativo, né, dele está integrado com o e-protocolo. Então, utilizando o sistema dele, ele já gerou um protocolo digital. Então, ele me liga porque ele precisa saber mais informações sobre isso, né? A gente sabe que nós que trabalhamos pra caramba, a gente sabe que é difícil parar e sentar 5 minutos na frente do computador e assistir um vídeo, né? Eu sei que vários aqui fazem treinamentos
online, mas não é simples, não é tão simples assim. Né? Como é que eu vou parar tudo aqui para assistir 5 minutos do vídeo? É mais fácil você chegar e ligar para alguém e dizer, me ajuda. Não, eles não ligam só durante o horário de trabalho. Qualquer horário do dia eles ligam. Como é que eu faço isso aqui? Não, mas está no vídeo ou está no manual, não adianta. Né? Nem sempre o vídeo ou o manual atende, a gente sempre tem que estar ajudando. E o sistema do órgão, trabalhando com o protocolo digital, já ajuda bastante, porque a pessoa não precisa conhecer o sistema de protocolo. Ele conhece o sistema dele, ele já está sabendo o que fazer. E esse acesso integrado permite que o funcionário ou o cidadão possa ter acesso a diversos sistemas com a mesma senha, o mesmo login. Inclusive, nós temos 5 formas de acesso no protocolo. Essas formas de acesso são do sistema chamado Central de Segurança, né? A Celepar, a empresa que desenvolve o protocolo, trabalha também na adequação à lei da proteção de dados. Então, nós temos 5 formas de acesso. O servidor ou o cidadão faz um cadastro básico com e-mail e celular. Ele pode fazer também biometria, toda vez que você faz uma carteira de motorista atual ou a carteira de identidade, os dados são integrados, né? Também tem a opção do aplicativo PIA, que é o Paraná Inteligência Artificial. Podem acessar com o aplicativo, podem acessar também com o certificado digital e, por último, pode fazer a opção de acessar pelo e-mail corporativo. Todo esse trabalho foi muito interessante, porém, né, a tecnologia realmente vem para ajudar, mas tem uma coisa que não foge à regra: a resistência às mudanças. Né? A primeira coisa que você ouve quando chega no setor e fala, a partir de agora esse processo vai ser digital. O servidor simplesmente olha e fala, não, faz 30 anos que eu trabalho no Estado, eu tenho esse processo na minha mão, eu sei tudo o que está nele aqui, mesmo que seja 1.500 páginas, que eu tenha que ter paginado ele manualmente, ou que aconteceu um acidente, derramei café aqui, estragou alguma folha. Eu prefiro um papel. Foi a primeira coisa que aconteceu, né? O servidor tem aquela resistência básica de que o papel é melhor. Isso porque ele ainda não tinha trabalhado com o PDF, né? Com o processo digital. O que a gente fez para ultrapassar essa barreira da resistência? Nós contamos com o apoio do sponsor, né? Então, por exemplo, a APA foi um ofício da direção-geral que disse, a partir de tal dia, o processo é digital. Então, se o diretor do órgão, ele patrocina o projeto, não tem por onde fugir. Né? A Marjorie gosta de brincar que, quando ela vai apresentar o sistema, ela não fala, você vai fazer assim a partir de agora. Ela fala, a SEAP determinou que seja assim. Né? É uma forma de ultrapassar essa barreira da resistência. E também tem a questão da comunicação entre os setores, que o diretor ou o dono do processo, ele tem essa competência de passar para a equipe como que vai ser o procedimento e de assegurar, né, que a ferramenta é boa, que a ferramenta vai melhorar o fluxo de processos no órgão e vai reduzir o tempo para atender as demandas do órgão. Muito importante também é que as equipes dos processos estejam engajadas na implantação do sistema. Por quê? Porque a gente trabalha com o sistema, a gente conhece o sistema e as funcionalidades do sistema. Mas quando você vai aplicar isso num processo, você tem lá as demandas do processo. Né? Não tem como eu saber qual é o cálculo para conceder aposentadoria para um servidor. Eu tenho que ir no setor responsável, que é lá que tem as pessoas que sabem qual é a legislação aplicada, quais são os parâmetros e em que o sistema pode auxiliar nesse processo. Que é, inclusive, um caso que nós vamos ver no final da apresentação, apresentada pela Paraná Previdência, o caso da aposentadoria dos servidores. Nossos resultados. Nós tivemos o acesso do cidadão, embora um pouco tímido ainda, porque a gente não faz ampla divulgação, né? A gente ainda está trabalhando no sistema. Esperando o PIA crescer. A gente está esperando o PIA crescer, né? O PIA está crescendo e quanto mais o PIA cresce, mais trabalho a gente tem, né? Então a gente precisa educar
o PIA, e é muito bacana quando a gente atende um cidadão que ele diz: eu fiz isso, eu fiz um processo, eu não preciso ir aí não precisa vir, você já fez o processo. Você não vai carimbar para mim? Você não precisa carimbar, entendeu? Não precisa o cidadão pagar um advogado para fazer uma petição. Ele chega no site, cadastra o pedido dele e já está no local onde ele precisa do serviço. O acesso integrado com o PIA é o portal de serviços do Estado, então você tem lá os seus pontos na carteira, sua fatura de luz, todos os serviços que o Estado pode oferecer, toda a facilitação na confecção de segunda via de RG, e também o cidadão tem os processos dele lá descritos no PIA, caso ele queira consultar, ele pode consultar dentro do PIA. Redução de custos e tempo, né? Vocês vão ver mais para frente como era difícil para a gente trabalhar com informação, porque realmente você ir num galpão para achar um processo, eu acho que vocês sabem o que é isso, né? Ainda mais eu que tenho medo de rato. Eu tenho alergia a tudo e eu não gosto de processo físico. Imagine, Thalita, vai ali no arquivo buscar um processo. Eu não acho. Mesmo que eu queira, eu não encontro. Tá? Hoje, para consultar um processo, você digita lá os dados do processo que você quer ou o período que você precisa da informação e consulta esse processo. E as melhorias de procedimento, né? Não adianta só eu dizer que estou digitalizando um processo que ele já fez a transformação digital no Estado. Não é isso. Eu preciso melhorar o fluxo desses processos, eu preciso estabelecer quais as assinaturas ele precisa ter, qual o checklist, quais os documentos são necessários para a autorização dessa demanda. Então, com tudo isso, a gente ainda está conseguindo melhorar os procedimentos no Estado. Isso é um ganho, né? É um ganho. O ganho aí é justamente possibilita a redução de custos e tempo, e etc. É justamente você trabalhar no número de procedimentos, a utilização desses procedimentos. Desculpa interceder, mas Sim, com a melhoria dos procedimentos e a integração com sistemas próprios, muitos procedimentos já têm fases automatizadas, né? Que é aquilo que a gente busca em todas as empresas. É a parte em que a intervenção humana ela pode ser substituída pelas máquinas. É óbvio que a gente vai querer transformar tudo em processo automatizado, porque além de reduzir tempo, o servidor fica disponível para outras atividades que também são necessárias no órgão. Aqui a gente vai ver o antes e o depois, né? Antes, nós tínhamos processos em galpões ou em salas, não temos servidores para ficar organizando esses papéis, às vezes tem muita rotatividade, a gente troca muito de local, então às vezes os processos ficam muito bagunçados, é muito difícil encontrar um documento aqui. Tínhamos várias salas com esses arquivos, né? Onde todo dia chegavam vários malotes e tem que ter pessoal para receber esse malote, tem que pagar a empresa para fazer a logística, o transporte desse malote. Às vezes o malote era extraviado no percurso de uma cidade para outra, levava no mínimo 5 dias. Hoje, em um clique, a ADAPAR lá em Ibituva manda aqui para Curitiba e o processo é autorizado. O servidor lá de Londrina precisa de uma remoção de uma delegacia para outra, em um clique ele encaminhou já para o RH da sede e eles ficam assim realmente muito entusiasmados, porque é uma coisa muito boa. Para quem é servidor, isso fez uma diferença muito grande, né? Você não tem mais aquele tempo que você tem que dispor para ir no RH, fazer o protocolo, e depois você tem que ir no RH para consultar o andamento do protocolo, brigar com o RH, e hoje você cadastra na sua casa ou no seu setor de trabalho, cadastra o protocolo, faz o acompanhamento dele, os andamentos, se foi autorizado ou não, e o processo vai ser arquivado e você vai continuar tendo acesso àquele documento. Aqui mais, né, nas nossas mesas de trabalho ficava cheio de processo, às vezes até debaixo da mesa tinha processo, né, e além de ter que ter o espaço, toda a logística do servidor para trabalhar, você tinha que ter o espaço para os processos.
Hoje, a gente não tem mais processos em cima da mesa. Alguns órgãos, é claro, que a gente ainda está trabalhando em casos específicos, mas a maioria não tem mais processos em cima da mesa. E a gente trabalha sem alergia, né? Era bem difícil. Tinha processos que eram muito antigos, eles continuam sendo processos antigos, que agora digitalizados você tem uma condição melhor de trabalhar, porque dá até medo de você rasgar a folha do processo de tão velho que é, né? Nós vamos ouvir agora o Leonardo, que é o gestor da Paraná Previdência. Ele vai contar para vocês sobre a implantação do processo de aposentadoria. Inicialmente nós trabalhamos com a Polícia Militar e depois o projeto se expandiu para todos os órgãos do Estado. Tentei aposentar, ainda falta 20 mil processos de aposentadoria. Ainda é papel. Boa tarde. Eu sou o Leonardo, trabalho ali na Paraná Previdência como gestor do protocolo. Eu fiz parte do grupo de trabalho no último ano para a implantação do protocolo no Estado. Gostaria de falar um pouco primeiro da Paraná Previdência. A gente é um regime próprio de previdência, então a gente cuida das aposentadorias e das pensões dos servidores do Estado do Paraná. A gente tem mais ou menos uns 200 funcionários, acho que um pouquinho menos, e a gente trata dessas aposentadorias, e entre servidores ativos e inativos são mais ou menos umas 300 mil pessoas. Esse é mais ou menos o nosso público, 300 mil pessoas entre ativos que a gente vai aposentar e os já aposentados que a gente tem que tratar, cadastramento e outras coisas que nós somos responsáveis ali na Paraná Previdência. E no último ano não, a gente estava com um problema até o último ano, que era o fluxo do processo de aposentadoria. Esse fluxo de processo, ele estava com processo físico, então esse processo ele tinha que sair do RH da pessoa, vir até a Paraná Previdência para a gente tratar desse processo. Só que em algum momento o servidor tinha que assinar que concordava que estava se aposentando por aquela regra em específico, e o processo tinha que voltar para o RH de origem dele para ele fazer essa assinatura. E esse RH às vezes é em Londrina, às vezes é em Foz do Iguaçu. Quer dizer, o processo tem que ficar tramitando entre Paraná Previdência, Secretaria de Estado Administração e Previdência e o RH da pessoa que é em todo o Paraná. E essas idas e vindas tem um que não acaba mais. Como a Thalita falou, tem uma lote que às vezes demora 5 dias para chegar de Londrina até Curitiba. O processo demora, também não vai mandar um processo só, você vai juntar um grupo de processos. E o que acontecia então? A gente tinha um tempo excessivo de tramitação desses processos. Em vez de não ter um fluxo natural do processo de aposentadoria, a gente estava demorando, às vezes, até 1 ano e meio para aposentar uma pessoa. E o problema era a tramitação desses processos. A gente tinha um tempo excessivo para assinatura desses processos também. Juntar processo físico para levar para diretor assinar, para levar para diretor de previdência assinar, também é um tempo muito grande, muito diferente do hoje no processo digital, onde um simples clique está assinado. A disponibilidade é mais rápida, não precisa juntar carrinhos de processos para levar até a diretoria para o diretor assinar. É um clique, ele entra lá, tem acesso completo ao processo e assina o processo. Então a gente teve nosso problema aqui, acúmulo de processos e atraso nos processos. O tempo era muito grande, a quantidade de processos para ser feito estava se acumulando. E a gente precisava de uma solução. Qual que era a nossa solução? A gente teve um grupo de trabalho para tratar disso. A partir da resolução 12986 da SEAP, a gente começou a empregar algumas soluções. A gente reviu os procedimentos para evitar, diminuir essas idas e vindas no processo de aposentadoria. A gente ocorreu uma desburocratização do processo de aposentadoria, foi reduzido o número de documentos para facilitar o servidor e para facilitar a análise do processo, todas aquelas documentações que nem precisava estar dentro do processo que estava sendo pedido, porque há muito tempo fazia-se da mesma forma o processo, a gente conseguiu eliminar de dentro do processo de aposentadoria e
dentro desse mesma resolução, a adoção do e-protocolo para processos de aposentadoria agora no meio digital. Então, a gente conseguiu, pegou isso aqui e através dessa resolução buscamos aí então eliminar esses nossos problemas. Mas a gente teve algumas dificuldades, não é tão simples assim, simplesmente adotamos o processo digital, mudamos o que precisava, está tudo pronto. Para começo de assunto, a Paraná Previdência, que eu não falei, ela está ligada a várias organizações. Então, os RHs, os núcleos regionais espalhados pelo interior do Paraná, universidades, o público externo e até as aposentadorias dos outros poderes que nós tratamos. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, também a Paraná Previdência que concede essas aposentadorias. E tivemos nossas dificuldades. Tivemos que adequar os nossos sistemas para se integrar o protocolo. Nós temos sistemas próprios para tratar dos processos de aposentadoria e eles tinham que caminhar junto com o processo do e-protocolo. Não é simplesmente adotar o e-protocolo. Nós temos que adequar os nossos procedimentos, então muita coisa mudou. Teve algumas coisas que foram naturais, simplesmente aderir ao e-protocolo, a gente tirou uma gordura ineficiente que tinha no processo, mas muito a gente teve que readequar, alterar os nossos procedimentos. Tivemos resistências internas e externas, então dentro da Paraná Previdência, o pessoal fazia aquele mesmo procedimento há muito tempo, resistente à mudança, resistente a ter essa mudança de cultura, e resistências externas também, porque a pessoa lá no RH que protocolava aquele processo de aposentadoria, ela também protocolava aquele processo de aposentadoria do mesmo jeito há 30 anos. E você quer chegar lá e dizer vai ser diferente? Não é bem assim. Então a gente teve bastante resistência, tanto interna, lá dentro da Paraná Previdência, como as externas, e tivemos também que romper com essa cultura de papel e carimbo. Estava contando mais cedo, até acho que era na hora do almoço, sobre o carimbo. A gente estava comentando que o pessoal está tão acostumado com o carimbo que precisa do carimbo. Eu estava contando que um dos casos que eu tive lá na Paraná Previdência, embora não era em específico do processo de aposentadoria, uma pessoa me dizia que precisava do carimbo e a outra me dizia, a pessoa que carimbava, eu fui perguntar para ela o que ela escrevia, né? Um carimbo que depois ela tem que preencher, ela não sabia. Ela colocava as mesmas informações no carimbo, mas o carimbo já estava tão danificado que se perdeu. Ela simplesmente carimbava, colocava uma informação que ela achava que era e o diretor assinava. Na verdade, a informação que a pessoa que solicitava o carimbo já divergia de quem estava carimbando aquele processo. Então, a necessidade do carimbo aí era algo só cultural, não era algo realmente que precisava-se daquele carimbo. E uma das dificuldades também que a gente enfrentou foi a necessidade de capacitação. Porque, embora a Paraná Previdência aí tivesse como pioneira nesse aderindo ao protocolo, a gente precisava que tanto as pessoas que cadastravam o processo, núcleos regionais, RHs, universidades, soubessem usar o protocolo para processos digitais. Então a gente tinha que capacitar não só dentro da Paraná Previdência, mas também todo esse povo aqui. Precisava usar o protocolo, precisava saber digitalizar uma página, precisava saber criar um processo, precisava saber inserir esse documento nesse processo, precisava ter a noção de que precisava assinar esse documento eletronicamente ou digitalmente. Então a gente teve uma dificuldade grande de fazer capacitações, foram várias, parte, como a Teresa falou, foi por EAD, parte foi por webconferência, muita ajuda ali do pessoal da Secretaria de Educação que fez as webconferências, parte foi através de vídeos, gravações dos nossos cursos aqui realizados em Curitiba para disponibilizar para o pessoal do interior. A gente teve que capacitar esse pessoal aí. E o que a gente ganhou? Como que é hoje, né? Hoje a gente tem uma agilidade na tramitação. Que, né, a Thalita falou, a pessoa de Londrina protocola uma aposentadoria, dá um clique, ela está na Paraná Previdência. Não tem mais dias de malote, não tem mais extravio de malote.
Hoje nós temos uma acessibilidade, o sistema é web. Então, como a Thalita também comentou, o diretor consegue assinar o meu processo de aposentadoria onde ele estiver. Aliás, um dos primeiros processos de aposentadoria que foi os pilotos do processo de aposentadoria, o nosso diretor-presidente, ele assinou esse processo em Brasília, através do celular dele. Confiabilidade. Já não se perde mais processo, não se extravia página, não se danifica partes do processo. E transparência. Está lá, não tem mais. Se alguém solicitar acesso, agora o próprio protocolo tem formas de dar acesso à pessoa. Redução e até eliminação de retrabalho, essa é uma parte que eu estou sofrendo bastante agora, tanto o bem como o mal, que eu fui deslocado para uma área que ainda tem papel, e agora eu estou vendo exatamente o que o e-protocolo disponibiliza para uma pessoa para reduzir esse retrabalho dos processos. Eliminação de papel, então a gente deixa de ter que ficar gastando com papel, gastando com soluções de impressão, porque agora o processo está dentro da tua máquina, não tem mais a necessidade de fazer as impressões. Contato com o cliente de forma digital, então agora a gente pode resolver por e-mail, a gente pode resolver pelo protocolo, que tem formas de tratar com o cidadão, com o servidor. Eu tenho acesso a dar visualização, passar mensagens, solicitar documentos pelo próprio protocolo. Automação de procedimentos, essa é uma parte bem legal, que aliás, aqui, essa parte da planilha. Uma das partes, umas etapas do processo de aposentadoria é o envio de certas partes do processo ao Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer que, para o processo físico, a gente tinha que digitalizar certos documentos e enviar ao Tribunal de Contas, que só trabalha com processo digital. Para isso, a gente precisava de 7 funcionários só para digitalizar o processo. Digitalizar, assinar esses processos digitalmente e enviar ao Tribunal de Contas. Isso mais alguns estagiários também. Hoje, através de um sistema integrado, a gente reduziu isso. Hoje, através do protocolo, esse sistema integrado ele entra dentro do protocolo, ele baixa o processo, ele destrincha o processo, pegando apenas as partes que o Tribunal de Contas necessita e faz o download já na máquina do funcionário, que vai fazer só uma conferência, assinatura e envia ao Tribunal de Contas. A gente conseguiu automatizar uma área e teve funcionários aqui que puderam ser realocados em outras áreas de maior necessidade. Eu falei no começo de assinaturas, o tempo da gente juntar carrinhos e passar por diretoria era mais ou menos de 120 horas média para você juntar um grupo de processo, levar para o diretor, pegar aqueles processos, levar para o outro diretor assinar, retornar, colocar num malote e enviar para a Secretaria de Administração e Previdência. No digital, isso foi reduzido a um clique. Tempo de concessão, que a gente estava com aquele problema que o processo estava saindo em médias de um ano, hoje ele está saindo em média de 60 dias, um número que ainda pode diminuir, que só não diminuiu por causa da reforma da Previdência, e o número de aposentadorias cresceu demais. Arquivamento, nós tínhamos mais ou menos 9.000 processos, que é mais ou menos um ano de processo de aposentadoria, sem arquivamento apropriado, processos que estavam no chão, largado, sem arquivamento, que hoje a gente conseguiu, por não ter mais o problema, não ter mais entradas de processos físicos para serem arquivados, por não termos mais o trabalho de arquivamento de processos físicos, a gente conseguiu mão de obra para cuidar desses 9.000 processos sem arquivamentos. E o grande problema nosso aqui desses 9.000, na verdade, era espaço. Nós não tínhamos espaço para ficar arquivando esse processo. Onde vamos arquivar o processo? E a cada ano, mais 9.000 processos só de aposentadoria surgiam. Hoje já não temos mais essa dificuldade.
agora os processos são digitais, são arquivados digitalmente. E chegamos ao fim, otimização de recursos. Os recursos da Paraná Previdência agora podem ser mais bem empregados. Os funcionários aqui podem ser utilizados em outras áreas. Funcionários que estavam tentando tratar disso, das entradas, agora poderão tratar desse passivo. Pessoal, era isso que eu queria passar, em breve. Essa é uma frase da Thalita. Na verdade, essa frase eu vi na internet do Steve Jobs e eu achei que ela representa muito o nosso trabalho como servidores do Estado do Paraná. Porque a tecnologia, ela sempre existiu e ela sempre vai aumentar, né? Tudo que você desenvolve hoje, amanhã já está obsoleto. A gente trabalha com assinaturas com certificado digital e você adequa para todos os tipos de certificado hoje o sistema. Amanhã me surge alguém que comprou um diferente ou que utiliza um de antigamente, que precisa de alguma adequação. Antes você precisa atualizar o navegador, porque você precisa desatualizar o navegador, porque os sistemas do órgão, eles são mainframe, eles não são adequados para a web, então o navegador não pode ser um navegador atualizado. Depois você atualiza o navegador para tentar melhorar o desempenho do sistema, e aí tem o problema dos outros sistemas que ainda são mainframe. Então a tecnologia, ela sempre vai estar presente nas nossas vidas, mas para nós, como servidores, a tecnologia não é nada, né? O importante é ter fé nas pessoas, acreditar que elas são boas, inteligentes e que se você der a elas as ferramentas, elas farão maravilhas. E é isso que a gente está trabalhando no Estado do Paraná, está realmente um trabalho excelente dos servidores e está melhorando muito, não só para nós como servidores nessas questões de RH, aposentadoria, como também para o cidadão. A gente busca atendê-los no menor tempo possível, trabalhando com aquilo que a gente tem hoje, sempre fazendo mais com menos. Obrigada, Thalita. Nós que agradecemos pela essa contribuição para finalizar ali o nosso popurrí de temas. Gente, alguma colocação, alguma pergunta nesse tema governo? Tudo bem esclarecido? Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou arquivista no Departamento de Arquivo Público e só queria fazer uma complementação a toda isso que pediu para a gente divulgar projetos e trabalhos, né? Nós trabalhamos com um programa de gestão documental do Estado, né? Nele foi desenvolvido um manual de gestão que tem a tabela de atividade MEI do Estado, que a gente disponibiliza para o protocolo, né? A Thalita carregou todos o código de classificação do Estado, da atividade MEI, que é de acordo com o Arquivo Nacional, tá? E daí, quando é arquivado, né? A Thalita já comentou, ele é arquivado com o código já com a temporalidade, né? Então tem todo um filtro que o sistema tem para saber o destino desse documento, se é permanente, se é eliminado. E também nós temos as comissões em todos os órgãos, né, do Estado, que a gente orienta como fazer a gestão documental e também criar a tabela finalística de cada órgão, que é necessário carregar também no protocolo. Não são todos ainda que estão no protocolo, faltam muitos ainda para a gente atingir, tá? Mas tem algumas que já estão no protocolo com as suas temporalidades, classificação, para melhorar a tramitação, né, o fluxo desses protocolos. Tá? Essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Quer dizer, é um trabalho conjunto, né, entre as instituições para montar esse grande sistema, que não é fácil, né? É um projeto de grande porte. Alguém mais quer complementar? Olá, boa tarde. Eu sou Isaac Lima, da Paraná Previdência, trabalho junto com o Leonardo lá também. E o que eu quero falar em relação à digitalização e também da inovação que o Estado do Paraná sempre está pegando, é de que através do protocolo digital, nós estamos criando lá vários robôs que estão fazendo a função nossa. Foi mostrado ali, de 7 funcionários, 3 funcionários agora estamos. Isso aconteceu só depois
da inovação, da tecnologia, lá na Paraná Previdência. E eu quero deixar bem claro aqui de que o mundo vai continuar evoluindo, e nós que gostamos de apertar botão, gostamos de ter bastante papel do lado, não vai mais existir com o tempo. É isso, a gente tem que se adaptar, né? Obrigada pela contribuição. Alguém mais? Boa tarde, eu sou o Nicolas Surdonic, sou do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. O BRDE é um banco público de desenvolvimento controlado pelos 3 estados da região sul. A gente tem uma carteira de mais de 35 mil clientes, né? A gente atende toda a região sul, Mato Grosso do Sul, um ativo de mais de 18 bilhões de reais. E a gente ficou sabendo do EDOX nos últimos segundos, né, Todesco, que a gente, eu com o colega Fernando precisou se ausentar, mas a gente teve a felicidade de participar desse evento e de ver as iniciativas das empresas e do setor público, agora com a apresentação da Thalita e do Leonardo. Assim, é bom saber que tem gente no setor público disposto a inovar e fazendo as coisas acontecer, que é o nosso objetivo no banco também. A gente está com um projeto de transformação digital em desenvolvimento, a gente já fez algumas implantações de BI, a gente está agora com um projeto de GED grande, um projeto de Internet Banking Mobile, que eu estou liderando também, e felizmente a gente está tendo uma colaboração dos colegas da Celepar, também não sei se tem alguém da Celepar aqui, então... Tinha, né? Bom, é uma equipe muito competente também, então é muito legal ver que no setor público também tem esse pessoal disposto e fazendo as coisas emergirem, como a gente viu aqui, né? Então a gente só queria deixar algumas palavras aqui para somar esforços, né, do pessoal do setor público aí, de que a gente já fez muita coisa, mas tem um caminho bem grande pela frente, né? Espero nos próximos eventos a gente participar e mostrar os nossos resultados aqui também. Obrigado. Aí, já temos um case para o próximo EDOC aqui em Paraná, hein, gente? Vocês ouviram, hein? Está registrado. Eu acho que, só complementando o que o colega falou, eu acho que é muito importante mesmo essa ideia do EDOC para os estados, porque há um ano e meio atrás teve a participação do Rio Grande do Sul, um evento aqui em Curitiba, e eles estavam começando esse processo. Eu não sei como eles estão hoje, mas a troca de informações e de ferramental para o mundo digital é muito importante, fundamental no meio público. Nós temos, vamos supor, o exemplo do Poder Judiciário, que tem um sistema chamado SEI, que é um sistema que circula o Brasil inteiro digitalmente, né? O nosso exemplo, por a gente ter adaptações daquela linha, não, nós vamos fazer um sistema que se adapte ao Poder Executivo, né, vamos dizer assim, ficou um exemplo muito bom, ficou um caso de sucesso muito bem resolvido, e nós gostaríamos, né, Thalita, posso usar, inclusive do próprio governo, dizer que seria um bom exemplo a demonstrar para os outros estados e municípios, porque ela está fazendo um trabalho agora de integração dos municípios com o governo do estado. E isso é fundamental, cada vez mais o país tem que ficar no mundo digital, uma vez por todas. Obrigado. Imagina, Laura, nós que agradecemos. E é isso mesmo, é essa troca que a gente quer fazer, né? Levando essas informações. Quem mais? Oi, eu sou Mariela, do IPMC, e lá a gente já tem o processo eletrônico desde 2012. E a Prefeitura de Curitiba está implantando agora também. Lá a gente teve esse mesmo problema da aposentadoria, então o que a gente fez? A gente inverteu. Eu automatizei todo o cálculo de aposentadoria e todas as regras, então quando a pessoa chega lá para abrir o processo, já vai aparecer no sistema para o atendente todas as regras que ela tem direito naquele momento. Lá é dado ciência para ela, ela já preenche toda a documentação do tribunal. E dali em diante o processo tramita só internamente, né? Toda a documentação é integrada com o meu sistema de RH e todos os modelos de pareceres, tudo que é automático, já está tudo cadastrado, portaria, tudo. Então o processo é muito rápido. A gente até pode trocar ideias, assim. Excelente, olha, é isso que eu quero, gente. Começamos agora, hein? No finalzinho dos 2 dias, nós começamos a levantar essa poeira. Quer dizer, no próximo negócio vai ser muito bom, hein? Ontem também veio o Godinho levantou aí
uma questão da preservação digital, né? Eu pequei, eu acho que eu também tinha que ter levantado essa bola, mas ele lembrou, e aí veio um rapaz me procurar, ele está aí, a pessoa que veio me procurar para falar de preservação digital, acho que não, né? E ele foi lá, me falou um monte de coisa importante, né? E sugeriu que esse tema esteja no nosso próximo encontro. E eu falei, caramba, por que você não falou essas coisas lá, né? Para distribuir com a gente, né? Para compartilhar, mas enfim. Então, já deu essa sugestão e aí a gente, é isso que eu preciso, né? Boa tarde, eu sou Marzeli, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. Complementando lá ali com a Thalita e a Paraná Previdência, o Leonardo, nós da Secretaria de Estado, nós vamos agora, a partir do dia 1º de outubro, atingir todas as escolas privadas e municipais com o e-protocolo digital. Então, nós vamos, além de atender as 399 municípios, nós vamos atender em torno de 11 mil escolas. Dentro dessas 11 mil escolas, nós estamos cadastrando, com a ajuda da SEAP, da Celepar, todos os diretores das escolas privadas, municipais e todos os secretários dessas escolas. Então, nós estamos atingindo mais ou menos 8 mil escolas. A gente tem duas pessoas cadastradas em cada escola. Então, esse ano para nós está sendo muito bom e eu sou uma apaixonada pelo e-protocolo digital. É isso aí. Ó, o Celepar está sendo muito falado, né? Vocês devem ter alguma coisa aí para o próximo, hein? Quem sabe? Celepar aí apresentando um projeto para a gente, o case.